Hoje vamos falar sobre osteoporose. Doutor Luiz Eduardo Polon está com a gente, seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Bem, graças a Deus. E falar de osteoporose, a gente falar de uma prevenção que tem que ser feita, porque as pessoas muitas vezes buscam um sintoma de uma doença. A osteoporose, às vezes, ou a maior parte das vezes, quando o sintoma chega, é uma queda e uma fratura, né, doutor? Quando a gente está falando de uma doença silenciosa, é o grande problema. O Brasil não tem muito uma cultura preventiva. Que pena, né? Então, quando vem um sintoma, a pessoa já vai atrás. Quando não vem um sintoma, a pessoa não vai atrás nunca. Quando vem, já é uma fratura, já é uma lesão mais grave. Por isso que, na verdade, a gente está falando de uma doença de saúde pública, realmente. Né? E uma doença que poderia ser evitada, na sua grande maioria das vezes, com atitudes tão simples, né? Uma densitometria óssea, antes de mais nada, que é um exame que vai mostrar como a gente está, né? Sim, um exame extremamente simples, barato, faz nas grandes redes, o serviço público faz isso de rotina. E é um exame que, após os 40, 45 anos, deve ser feito mesmo anualmente. Né? A osteoporose, para quem não sabe, deixa o osso poroso, né? Isso, lembrar do queijo suíço, né? Isso, todo cheio de furinhos, né? Como minha avó dizia, o tutano do osso vai ficando meio fraquinho. Parece que vira areia, né? Ele fica cheio de buraquinhos. Na verdade, esse trabeculado ósseo, ele já existe. Ele apenas vai aumentando o seu volume de ar, né? Ele vai ficando fraco na sua medular, que a gente chama, né? E aí, cá entre nós, uma tossezinha, uma batidinha de leve já é motivo para uma fratura, né? Sim, às vezes sem nenhum trauma. Esse é o principal problema, né? A pessoa imagina que tem cair, né? Às vezes virando na cama, né? Ou alguém levantando essa pessoa idosa da cama, né? Sim, isso é que é o grande problema. Temos uma dúvida que chegou da Rosana de Campinas, vamos ver qual é. Rosária, deixa eu ver. Oi, Kátia, tudo bem? Eu gostaria de saber como é que eu posso prevenir a osteoporose, já que eu tenho uma osteopenia que vem se agravando muito nesse período da menopausa. A osteopenia é um começo da osteoporose? Isso, é um nome que se dá para um grau inicial, né? Não está estabelecida a osteoporose propriamente dita. A densitometria óssea mostra esses gráficos de acordo com o nível de densidade do osso e a faixa etária. Então, naturalmente, nós vamos tendo aí, em média, 1% de perda de massa óssea por ano. Tudo isso? Tudo isso. É bastante, né? Existem fatores metabólicos e a menopausa que ela citou é um dos grandes fatores, mas ele não é o único. Existe essa cultura de que a osteoporose está ligada necessariamente à menopausa. Isso não é uma verdade absoluta. E como que a gente pode, então, reverter, se é que se pode reverter a osteopenia, para não deixar se tornar uma osteoporose? Sim, são as 3 regras básicas, né? Fazer exercícios, tomar o sol da manhã e uma dieta rica em derivados do leite. O exercício, eu diria que é mais importante do que todas essas outras duas. Né? Mas uma caminhada ou uma musculação? Porque já foi provado também que a musculação também faz com que o osso fique mais forte, Sim, né? O que estimula o osso a ser produzido, células novas, é justamente a tração que o músculo exerce sobre o próprio osso. Então, a musculação é muito importante. Agora, a caminhada, ela tem uma grande vantagem, que é você fazer uma atividade simples, que não requer necessariamente nenhum grande preparo, mas ela tem a desvantagem de ter aí algum impacto. Então, se a pessoa não está fazendo nada, a caminhada é a melhor alternativa. Mas se quiser escolher uma atividade assim mais precisa no combate à osteoporose, a musculação seria uma boa, quando acompanhada por também um profissional capacitado. Sim, um educador né? físico, primeiro uma avaliação médica detalhada para a gente saber se esse nível de osteopenia, que ela, no caso, disse, já não é alguma coisa um pouco mais acelerada, se ela já não tem alguma microfratura, tanto na coluna quanto em outras regiões do corpo, e iniciar uma programação terapêutica. O educador físico é o melhor profissional nesse caso. Quando que a gente parte para a suplementação, seja de cálcio ou de vitamina D também? Quando se faz o diagnóstico, se descobre o que está acontecendo. Se o osso ele deixou de produzir osso velho, osso novo, e está produzindo muito osso velho, ou se o organismo não está conseguindo reabsorver o cálcio ingerido. Muitas vezes acontecem as duas coisas simultâneas, é aí onde você tem o grande problema. Dizem que a vitamina C, junto com laticínios, ela é absorvida, o cálcio é absorvido de uma forma diferente. É verdade? É verdade. É verdade? É verdade, é verdade. A absorção do cálcio, vitamina C, vitamina D principalmente, a vitamina D é um dos fatores. Agora, nem todas as pessoas conseguem metabolizar isso da mesma forma. Um exemplo são os orientais. Os orientais, eles têm a etnia oriental, pode predispor aí o aparecimento de fraturas com mais frequência do que de outros.
Não sabia disso, acontece. não. Interessante. Bom, temos mitos e verdades, vamos para eles? Ó, a osteoporose não é uma doença silenciosa. Quer dizer, falamos sobre isso. Exato. É um Ela mito, né? é uma doença silenciosa. Na verdade, se pensa em mito porque quando se faz o diagnóstico, já é por uma fratura, quer dizer, a doença está instalada. Então, a pessoa não tem uma dor por osteoporose, ela tem uma dor pela fratura, né? Por isso que ela é uma doença Como silenciosa. você disse, que pode ser não de uma queda. Exato. De uma batidinha na cadeira que a gente encosta, de um neto que vai levantar um pouco mais de firmeza o avô ou a avó. Sim, importante comentar essa história do avô e avó, quando você tem uma fratura do fêmur, não é porque o nosso avô, nossa avó caiu e quebrou. Ele quebrou e porque quebrou, caiu. Principalmente na cabeça do fêmur, né? Isso, é onde acontece. A minha bisavó morreu disso. É. Porque é difícil, depois aos 86 anos, já tinha 86 anos, você conseguir que esse osso se reintegre, né? Porque já está com osteoporose. A maior parte né? das vezes trata-se de uma cirurgia, de uma urgência relativa num indivíduo que já não vem num quadro saudável muito bom e você tem que intervir cirurgicamente, às vezes em 48, 72 horas. E às vezes pela idade a pessoa não aguenta. Por isso que é bom a gente prevenir isso Sem tudo, dúvida, né? sem Vamos dúvida. para mais um mito ou verdade? Pois não. Os ossos se renovam. Sim, Não é eles se verdade, renovam. né? É uma capacidade que nós temos desde criança de reabsorver células velhas do osso e produzir células novas. Enquanto esse equilíbrio é favorável, se mantém estável. Quando começa a acontecer esse desequilíbrio, aí tem o desenho Olha. do queijo suíço que a gente comentou, né? O trabeculado ósseo vai ficando mais brando, né? E mais fino, né? Também, Mais fino, né? exatamente. Por isso que a fratura acontece de situações que a gente não imagina, né? Sem dúvida. Na grande maioria das vezes, essas fraturas acontecem na coluna cervical ou acontece também no fêmur, onde é mais frequente? A densitometria óssea é um exame que mapeia os ossos como um todo, mas por uma convenção mundial, essa densidade é mensurada nos pontos de principais fraturas. Punho, coluna, tóraco-lombosacra e quadris. Então essas são as regiões mais frequentes. Eu lhe perguntei isso porque eu já ouvi várias pessoas falarem que quando fizeram o exame, que não sentiam dores, tiveram pequenas fraturas neste osso. Aí você fala, Sim. puxa, mas de que jeito? Quer dizer, que fratura? O que a gente bate? Às vezes de uma tosse, né? Que Sim. a pessoa joga o tronco para frente é o suficiente para partir Faz esse o osso, movimento né? do chicote, exatamente. Então coluna cervical também. Menos frequente do que na região lombar, Mas pode acontecer. bastante prevalente, sim. Vamos ver mais um mito ou verdade? A diminuição da estatura pode ser um dos sintomas. A gente vai perdendo altura. Na verdade, a perda de altura acontece por duas circunstâncias. Se a gente lembrar do esqueletinho, né, as vértebras são ossos chatos. Né? Essas microfraturas que eu relacionei são perdas parciais e graduais de altura desse corpo vertebral. Eles vão afinando, Vai né? afinando. E os discos intervertebrais, né? Que causam protegem hernias, entre as duas, né? que por são, atrito. que são chicletinhos recheados que vão entre elas, também vão desidratando ao longo da vida, né? Vão perdendo a capacidade de turgidez. Então, esses dois fenômenos, além do distúrbio postural, vai deixando a pessoa numa Mais atitude mais arqueadinha, né? cifótica, assim. Vamos para mais um mito ou verdade? Após os 35 anos, os ossos se fortalecem. Quem dera. Eu volto, quem dera. E a gente vai saber. Voltando ao Dr. Luiz Eduardo, após os 35 anos, os ossos se fortalecem. É o que a gente queria ouvir, né? Quem dera, né? Mas é o oposto, né? Exatamente. A partir dos 35 anos, justamente é onde o desequilíbrio começa a acontecer, dependente da questão ser homem, mulher, menopausa. Insisto, fatores hormonais realmente podem acelerar esse processo, mas de um modo geral nós vamos envelhecendo, então vai Tem havendo jeito, né? uma desigualdade do equilíbrio ósseo. Mas é verdade que na maior parte das vezes as mulheres são as mais atingidas pela osteoporose? Sim, isso é indiscutível, né? Os níveis hormonais, quando do advento da menopausa, alteram muito esse equilíbrio entre reabsorção e produção de osso. Então é mais comum, muito mais comum na mulher do que no homem, sem E dúvida. se a gente parar para reparar, gente, começa a andar na rua e vê. A gente vê homens, em qualquer idade, até idosos, andando de bicicleta, caminhando e sozinhos, porque suas mulheres estão em casa. É verdade. Aí a gente fala, mas você faz os afazeres. Mas é diferente, gente. Sem dúvida, sem dúvida. Então, quer dizer, a gente também tem que mudar essa mentalidade, né, doutor? Prática física olha, entra congresso, sai congresso, a gente visita aí muitos lugares e assim, não se fala em outra coisa. Mesmo com o advento de toda a tecnologia cirúrgica e de medicamentos, nada substitui a prática física,
e uma alimentação saudável, é claro. Sem falar que traz um bem-estar maravilhoso, mais disposição. A você pessoa se muda sente bem, completamente. A pessoa entra no consultório depois de 2, 3 meses. Passa a ser outra, Doutor, né? o senhor tinha que ter me falado isso antes e tal. Impressionante. Tá Só quando falando começa a hoje. fazer, né? Começa a fazer, vê a diferença. Impressionante. Né? Vou passar para Exatamente. vocês os contatos do Dr. Luiz Eduardo. É Polon ou Polon? Polon. Polon. É o www.drluispolon com 2 L's e N no final, .com.br. Dr. Luiz Polon com 2 L's e N no final, .com.br. O telefone, posso passar? Claro. É um celular, pode? Pode. Zé, vai que eu te dou seu celular pessoal, Pode, já pensou? pode sim. 0 operadora 11 9 8555 0999 9 8555 0999. Dr. Luiz Eduardo Polon, que é ortopedista especializado em coluna vertebral, volta mais vezes. Qualquer tema que você queira sugerir, mande pra gente. Muito obrigado. Eu que Obrigado agradeço. pelo convite. Eu que agradeço pelos Tudo de bom, esclarecimentos, obrigado. viu? Obrigada mesmo. Viu como a gente tem que se cuidar? Viu?